agora sobre essa videoaula eu vou tratar sobre oxirredução, né? Então vamos lembrar alguns conceitos aqui. Vamos lá, tipo oxidação. Oxidação, digamos assim, seria a perda de elétrons, que vai ter como consequência aumento do NOx. Aumento do NOx, que é o número de oxidação, NOx, número de oxidação, X maiúsculo. Redução corresponde ao ganho de elétrons. Então, ganho de elétrons. Ganho de elétrons, quer dizer, diminuição do NOx. Diminuição do NOx. Então, ganho de elétrons. Bom, vamos ver esse exemplo aqui. É bem ilustrativo, bonitinho, e talvez muitos já tenham feito no laboratório um dia. Então, nós temos um experimento, digamos aqui que seja o tempo zero do experimento. Então, o experimento começou nesse momento aqui, tempo zero, e foi evoluindo. Nós vamos entender a evolução deste experimento. Então, o que nós temos aqui? No tempo zero, nós temos uma solução, veja que é uma solução incolor nesse tubo de ensaio. Tem uma solução de... O que nós temos aqui? Opa, tem essa coisa aqui sempre abrindo esse quadradinho aqui para me atormentar. Então tem uma solução de AgNO3. Em outras palavras, eu tenho os íons prata, Ag+, tá aqui, ó, e os íons nitrato em solução. Então, além da água, eu tenho os íons prata, Ag+, e íons nitrato em solução. Então, nitrato de prata é um sal cristalino, como o cloreto de sódio. Ele talvez seja um pouquinho mais acinzentado que o cloreto de sódio, mas é um sal cristalino que se dissolve muito bem em água. Então, você tem a solução aqui, e a essa solução você colocou cobre metálico. Você vê esse fiozinho de cobre aqui, né? Então, aqui eu tenho cobre, né? Cobre metálico, né? Sólido. E a solução de nitrato de prata. Esse é o tempo zero. Eu diria que talvez 10 minutos depois, nem isso, então tempo igual de 10 minutos. Você percebe que a solução deixa de ser incolor, e na superfície do cobre aparece uma massa meio que prata acinzentada. E no final do experimento, eu diria que esse experimento pode terminar em 20 minutos no máximo. Estou chutando os tempos aqui. Muito simples de fazer isso em laboratório. No final, você tem aqui a superfície do cobre revestido por prata. Você percebe que é prata. E a solução torna-se azul. Então, de incolor, a solução passa para o azul. Então, o que tem de interessante aqui? Basicamente, a prata reduziu e o cobre sofreu oxidação. Então, a prata foi se reduzindo e o cobre sofreu oxidação. Então, você pode imaginar íons prata, Ag+, se aproximando da superfície do cobre, então ilustrando aqui, esses íons prata vêm e retiram elétrons dos átomos de cobre que estão na fase metálica. E aí, sofrendo redução, se depositando na superfície como prata metálica e provocando a oxidação do cobre metálico. Então, deixa eu jogar um pouquinho mais para a direita esse desenho aqui e começar a descrever o que acontece em termos químicos, digamos assim.
Então, vou precisar de um espaço, por isso estou apagando. Então, eu tenho os íons prata. Vou fazer o seguinte, vou escrever aqui as semi-reações. Semi-reações. Reações. Eu não estou seguro se esse hífen permanece na nova gramática da língua portuguesa, mas nós vamos ter aqui a semi-reação de redução. Então, redução. E a semi-reação de oxidação. Então, quem sofreu redução foram íons prata. Então, você tem aqui Ag+, que estava em solução aquosa. Cada íon prata que sofreu redução foi lá na superfície do cobre e buscou um elétron de algum átomo de cobre nessa superfície. Então, vamos por aqui mais elétron, dando, então, Ag sólido. A redução da prata forçou o cobre a se oxidar. Então, você tem assim, ó, cobre sólido se transformando em cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons. Detalhe, o número de elétrons perdidos pelo cobre no processo de oxidação deve ser igual ao número de elétrons recebidos pela prata no processo de redução. Então eu vou multiplicar a semi-reação de redução, toda ela, por 2, para igualar esse número de elétrons. E aí eu simplifico aqui e somo essas semi-reações. E aí eu vou ter, então, 2Ag+, aquoso, mais cobre sólido, dando, então, 2Ag sólido, mais cobre 2+. Então, reparem que a prata sofreu redução, então cada átomo de prata ganhou um elétron, então o NOx passou de +1 para 0, e o cobre sofreu oxidação, o NOx passou de 0 para +2. Detalhe, não haveria a oxidação do cobre sem a ação da prata. Se você pegar água pura e nesta água pura mergulhar cobre metálico, nada vai acontecer. Então, a prata foi quem provocou a oxidação do cobre. Então, a prata, os íons prata, devo dizer, os íons prata ocasionaram a redução do cobre. Então, os íons prata constituem o que nós chamamos de agente. Na verdade, os íons prata sofreram redução e provocaram a oxidação do cobre. Então, nós chamamos de agente oxidante. E a presença do cobre metálico provocou a redução dos íons prata. Então, aqui nós chamamos de cobre metálico de agente oxidante, ou melhor, redutor. Então, o cobre sofreu oxidação, provocou a redução da prata. Como ele provocou a redução dos íons prata? Fornecendo elétrons para os íons prata. Então, aqui nós temos um agente redutor. Então, aquela espécie que sofre oxidação é um agente redutor. Então, agente redutor. E aquela espécie que sofre redução é o agente oxidante. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Joia, né?